Bem-vindo ao Serviço Divino, um podcast dedicado a explorar a profundidade da fé cristã a partir da teologia e da liturgia luterana. A cada episódio, você é convidado a refletir sobre temas bíblicos, confessionais e práticos que moldam a vida cristã, dentro da rica tradição da Igreja Luterana. Este podcast é apresentado pelo pastor Felipe Chuamba Lopes, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se você busca aprender mais sobre a liturgia, teologia, história da igreja, ou simplesmente deseja crescer na fé, este espaço é para você. Acomode-se e prepare-se para um tempo de aprendizado e edificação. Está começando agora o Serviço Divino. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje eu quero convidar você a se unir comigo no momento de meditação, de louvor e de gratidão. Nós vamos refletir sobre um dos hinos mais belos e sinceros do nosso inário luterano, o hino número 222, intitulado Graças dou por esta vida. Talvez você já tenha cantado esse hino muitas vezes, mas hoje eu quero que a gente o ouça de uma forma diferente. Como uma oração sussurrada na dor, como testemunho de um coração que aprendeu a agradecer mesmo quando doeu, e como uma confissão de fé que nasce do Evangelho. Esse hino foi escrito há mais de 130 anos, mas continua tão atual quanto no dia em que foi composto, porque ele fala de algo que todos nós, cedo ou tarde, precisamos aprender: como agradecer não só pelas bênçãos, mas também pelas cruzes. O autor deste hino é August Ludwig Storm, nascido em 1862 na Suécia. Na juventude ele foi convertido durante uma reunião do Exército da Salvação, um movimento cristão conhecido por seu trabalho missionário e pela dedicação aos pobres. Ali, Storm entregou a vida a Cristo e começou a servir como oficial e pregador. Durante seus primeiros anos de ministério, ele era um homem ativo, alegre, cheio de entusiasmo. Mas aos 37 anos, uma paralisia na coluna o atingiu. A partir de então, ele passou a viver com dores constantes e limitações físicas severas. Muitos talvez teriam desistido, mas ele não. E foi justamente nesse período difícil, em 5 de dezembro de 1891, que ele escreveu este hino. Um hino que não nega a dor, mas que encontra nela um motivo para dar graças. E o que torna essas palavras ainda mais bonitas é saber que elas não foram escritas por alguém que vivia confortavelmente, mas por um homem que sofria todos os dias e ainda assim podia dizer: graças dou por esta vida, pelas bênçãos, pela dor, pelas bênçãos reveladas. Storm viveu até 1914. E depois de sua morte, o Jornal do Exército da Salvação publicou uma frase que resume quem ele foi. Abre aspas. Sempre era um motivo de alegria escutar seus sermões bem pensados e cheios de fé. Os versos que fluíram de sua pena foram os melhores que já apareceram em nossas publicações. Fecha aspas. Esse homem que viveu com dor até o fim nos deixou um testemunho poderoso. A gratidão cristã não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Deus é bom, mesmo quando a vida dói. Agora vamos ouvir o que diz a primeira estrofe do hino. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição,
pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Essa primeira estrofe é uma verdadeira lição de fé. Ela começa com a palavra graças. E é como se cada verso fosse um suspiro de quem aprendeu a enxergar Deus em todas as coisas. Graças dou por esta vida. A vida é dom de Deus, mesmo quando ela nos apresenta dias difíceis, ainda é um presente. E Storm reconheceu isso. Ele agradece pela vida e pelo bem que revelou, ou seja, por tudo que Deus lhe mostrou através dela. Depois ele diz: graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Veja como é bonito isso. Ele confia o futuro nas mãos de Deus e ao mesmo tempo olha para trás e vê o cuidado de Deus em cada detalhe. Mesmo as dores do passado são vistas agora como caminhos de aprendizado e graça. E então vem a linha mais surpreendente. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Ele não agradece apesar da dor. Ele agradece também pela dor. Isso nos lembra o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, quando ele diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Na dor, Deus revela graças escondidas e muitas vezes é ali que a fé amadurece. É ali que aprendemos que Deus não é apenas o doador das bênçãos, mas o companheiro no sofrimento. Por fim, ele encerra dizendo: graças dou pelo teu perdão. A gratidão dele tem uma base firme, que é o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Essa é a maior graça de todas. E quem é perdoado pode agradecer por tudo. Agora vamos ouvir a segunda estrofe. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Aqui o autor amplia o olhar. Ele agradece não apenas pelas coisas boas, mas por tudo que faz parte da existência humana. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também. Os dias de sol e os dias nublados vêm do mesmo Deus. A gratidão cristã sabe que Deus é o Senhor tanto nas calmarias quanto das tempestades. Em Jó capítulo 2, versículo 10, quando tudo lhe foi tirado, Jó respondeu: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Ou seja, a fé não mede o amor de Deus pelo quanto a vida é fácil, mas pelo quanto ele permanece conosco. Pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm. A rosa e o espinho são inseparáveis, e assim é a vida. Cada bênção traz consigo desafios, cada alegria carrega sua dose de responsabilidade, e mesmo assim, tudo é dom de Deus. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou. Que imagem linda! Mesmo na noite escura da alma, há sempre uma estrela, uma pequena luz que Deus acende para nos lembrar que Ele está ali. Essa estrela pode ser uma palavra da Bíblia, um amigo fiel, um gesto de amor ou simplesmente a certeza silenciosa da presença do Senhor. Como diz o Salmo 139, versículos 11 e 12, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. E então vem um dos versos mais tocantes: pela prece respondida e a esperança que falhou.
Quantas vezes nós oramos e parece que Deus não responde? Quantas vezes a esperança humana se desfaz diante da realidade? Mas o autor nos ensina, mesmo quando as nossas expectativas falham, a fidelidade de Deus não falha. Romanos 8, versículo 28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que não entendemos agora, um dia veremos como parte do cuidado de Deus. A segunda estrofe, então, é um cântico de aceitação serena. Ela nos ensina a agradecer não apenas pelo que deu certo, mas também pelo que não saiu como planejado, porque o Senhor continua soberano, mesmo quando a nossa esperança se frustra. E agora vamos ouvir a terceira e a última estrofe do hino. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. A terceira estrofe é o coração do Evangelho. Aqui a gratidão chega ao seu ponto mais alto. Ela se volta para Cristo crucificado e ressurreto. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição. A cruz de Cristo é o maior exemplo de como Deus transforma a dor em salvação. A morte se tornou vida e a derrota se tornou vitória. É por isso que o cristão pode agradecer até mesmo pela cruz, porque a cruz não é o fim, é o caminho para a ressurreição. Em Filipenses 3, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo dizia: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A fé cristã não foge da cruz. Ela abraça, porque sabe que atrás dela vem a Páscoa. Depois o autor continua: pelo amor que é sem medida, pela paz no coração. Esse é o amor de Deus que não se mede em circunstâncias, mas se prova na cruz. É o amor de João 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor gera uma paz que o mundo não pode dar, a paz do perdão, a paz da esperança de Cristo no meio das tempestades. Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par. Deus não despreza as nossas lágrimas. Ele as recolhe, as transforma e nos consola de maneira única. Como diz o Salmo 56, versículo 8, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? O consolo de Deus é o bálsamo que cura as feridas do coração. E o hino termina com uma declaração de esperança. Pelo dom da vida eterna, sempre graças hei de dar. Essa é a última e maior razão para agradecer a vida eterna em Cristo. Tudo o que temos aqui neste mundo é passageiro, mas o que Deus nos promete é eterno. E por isso o cristão pode viver dizendo: sempre graças hei de dar. Sempre. Queridos irmãos, este hino nos ensina algo profundo e libertador. A gratidão cristã não é negar o sofrimento, é reconhecer Deus também nele. A fé não fecha os olhos para a dor, mas a atravessa com esperança. Ela olha para as nuvens e lembra que o mesmo Deus que criou o sol também criou a chuva. Ela olha para os espinhos e lembra que o Salvador usou uma coroa de espinhos por amor a nós. Ela olha para as lágrimas e lembra que o Espírito Santo é o Consolador. Ela olha para o túmulo vazio e lembra que a morte não tem a última palavra. Graças dou por esta vida não é apenas um hino bonito.
é uma confissão de fé viva. É a oração de quem entendeu que em Cristo tudo, absolutamente tudo, é graça. Por isso hoje sempre podemos dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela vida e pelo perdão, pelas alegrias e pelas dores, pelas respostas e pelos silêncios, pelas bênçãos visíveis e pelas que só a fé enxerga. E acima de tudo, obrigado pela cruz, pela ressurreição e pela promessa da vida eterna. Amém. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Serviço Divino. Que este momento tenha sido edificante para o seu coração e inspirador para a sua caminhada na fé. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com seus amigos, sua família, com sua igreja. Espalhe essa mensagem de paz e esperança. Você também pode nos seguir e deixar seu comentário. A sua participação ajuda muito esse projeto a alcançar mais pessoas. Que o Senhor, em sua graça e amor, conduza os seus passos, fortaleça sua fé e encha sua vida de paz. Deus abençoe você e até o próximo episódio.